Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez ter contato com a Bíblia, a Palavra de Deus, e meditar nesta noite no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, versículos 43 a 48. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. A última parte, quando Jesus se refere ao Sermão da Montanha. Versículos 43 ao 48, nos diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Graças a Deus, queridos irmãos e amigos, queridos ouvintes desta palavra, espero que ela seja frutífera aos seus ouvidos e encontre guarida no seu coração. Gostaria de tomar por título esta palavra, uma mensagem que diz os perigos da ira, ou cólera, ou furor. Nós sabemos que existe muitos tipos de ira. Qualquer pessoa pode irar-se, ter uma raiva, pode se encolerizar-se, não é? O próprio Deus, ele já se encolerizou, o próprio Deus já teve ira, já irou-se. Quando o homem pecou, nós encontramos Gênesis capítulo 4, verso 5, quando o homem pecou, transgrediu, e depois que nasceu Caim e Abel, Caim ofereceu a Deus um sacrifício, e Deus recebeu melhor sacrifício de Abel do que o de Caim, e com isso Caim se irou contra o seu irmão. Ora, o irmão não teve culpa de nada, Abel não teve culpa de nada, mas o irmão se irritou com ele, uma irritação tão grande que levou a uma ira lá no seu coração. O que é uma ira? É um sentimento de mágoa, um sentimento de raiva, de furor, né? Isso, eu repito, qualquer pessoa pode ser acometido deste sentimento. Até um cristão, até uma pessoa por mais ligada com Deus que esteja, pode em determinado momento sentir raiva. É normal. E vamos ver como se procede essa situação. Então, nós encontramos que Gênesis capítulo 4 e 5, que Caim irou-se com Abel, né? Nós encontramos lá na frente, adiante, depois, Esaú se encolerizando contra Jacó. Esaú, ele era filho de Isaac, Esaú e Jacó, e ele não dava muito respeito às coisas de Deus, de tal maneira que quando Isaac quis abençoá-lo para que ele herdasse as coisas futuras concernentes à espiritualidade, concernentes às promessas de Deus, a palavra de Deus nos ensina que Jacó tomou o seu lugar. Enquanto ele foi caçar uma caça para o seu pai Isaac, Rebeca preparou um assado para ele do jeito que ele gostava e mandou Jacó servi-lo. Jacó serviu, enganou o pai que estava cego, praticamente cego, e recebeu a bênção. Então, quando Esaú foi receber aquela bênção do pai, que o pai tinha o chamado para abençoar, e ele chegou e disse: Meu pai, isso aqui o assado. Não, você já me deu, já comi. Não, meu pai, estou trazendo agora. Digo: então seu irmão pegou no seu lugar. E ele disse: O que o senhor tem para mim? Não tenho mais nada. O seu irmão pegou a bênção no seu lugar. E Esaú olhou para Jacó e disse: Na morte do meu pai,
eu matarei meu irmão. Então isso é uma ira guardada, uma ira que ele plantou lá no coração, né? Os irmãos de José, do mesmo jeito, tinham raiva dele. Gênesis 37, o versículo 4, nós encontramos a palavra de Deus nos diz que Jacó enviava José para ver os irmãos quando eles estavam no campo cuidando do rebanho, e José foi enviado para trazer novidade do comportamento deles ao pai, de como eles estavam, onde é que estavam, de tal maneira que José sempre contava a verdade ao pai, e por conta disso, dessa situação, os irmãos o tinham como o irmão dedo duro, o irmão apontador, o irmão tinha raiva dele como irmão, subiu-lhes a cólera, o furor, quando viam o seu irmão José. De tal maneira, queridos irmãos, queridos ouvintes, que várias coisas podem causar ira. Nós encontramos a palavra de Deus, o pecado causa ira. Gênesis, no capítulo 6, versículos 11 ao 13, nós encontramos Deus irado com o gênero humano. Deus criou o homem com tanto amor, com tanto carinho, mas com o tempo ele se alastrou-se da presença de Deus, ele se bandeou no mundo deixando a vontade de Deus. E Deus se encolerizou contra o homem e disse: não contenderá para sempre meu espírito com o homem, mas o destruirei. Precisa de um exemplo melhor de cólera, meus irmãos? Isso é uma raiva, Deus teve raiva. Mas quero dizer aos irmãos que a ira de Deus é a manifestação da santidade em relação ao pecado do homem. Isso é a ira de Deus, a manifestação de sua santidade frente ao pecado do homem. Do mesmo jeito que Deus irou-se, às vezes nós nos iramos também. Nós temos raiva também, porque, no nosso caso, por conta da nossa natureza pecaminosa. Deus irou-se por sua natureza santa, pura, porque não queria que o homem se perdesse. Já nós nos iramos por nossa natureza fraca, fragilizada. E nos iramos muitas vezes, e às vezes até por coisas fúteis, né? Deus se ira também com a idolatria. Quantas vezes Deus irou-se com Israel quando estava no deserto e Deus guiando aquele povo para a terra prometida, mas o povo era obstinado a pecar, o povo era contencioso contra Deus, de tal maneira que Deus o abominava muitas vezes. Êxodo 32:10, nós encontramos Deus irado com aquele povo, se acendeu a ira de Deus sobre o povo. Por quê? Porque eles fizeram um bezerro de ouro, como se fosse um Deus que pudesse ir adiante deles. De tal maneira que a ira de Deus se acendeu. Encontramos um exemplo de ira também, algo que pode causar ira, é inveja. Inveja pode causar ira. Alguém pode se irar só porque tem inveja de outro. Saul teve inveja de Jonatas e irou-se com ele quando viu que Jonatas protegia Davi, era muito amigo de Davi, e Saul, que quase matava seu próprio filho, quis matá-lo até, por conta da ira que sentiu dele, da raiva que sentiu dele. Saul era mau e tinha uma ira incontrolada, de tal maneira que Jonatas preferiu a amizade de Davi do que a obediência ao seu pai Saul. E a Bíblia também fala, queridos irmãos, que nós, devido ao pecado, somos chamados como filhos da ira. Efésios capítulo 2, verso 3. Filhos da ira por quê? Porque somos filhos de pecado. Agora, essa ira que está aqui na carta aos Efésios, filhos da ira, está falando da ira de Deus que será derramada na grande tribulação. Filhos da ira. A ira é justamente o cálice da amargura de Deus que será derramado sobre a humanidade. Mas, através da palavra de Deus, nós somos salvos da ira, Romanos 5:9. Por quê? Porque recebemos a Cristo como Salvador. Então, Cristo nos livra da ira de Deus, da ira vindoura, da ira futura,
da ira do cálice amargou do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Cristo derramou o seu sangue por nossos pecados. Isso faz com que a ira de Deus seja aplacada, não é? A Bíblia diz que Jesus é como a propiciação pelos nossos pecados. Propiciar significa cobrir. Propiciatório, era aquela placa em cima da arca do concerto, onde ficavam dois querubins ali em cima da placa, ela é chamada de propiciatório. A palavra propiciatório vem de propiciar, cobrir. Ela cobria. E Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele cobre. No momento que você recebe a Cristo como Salvador, os seus pecados são perdoados e o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, a cura para a ira é o amor. Não existe outra situação, né? A ira é uma coisa muito ruim, muito medonha. Quando entra no coração do homem, é difícil ser tirada. Mas a cura para a ira é o amor. Gênesis 33:4, nós encontramos a manifestação do amor. Vamos ver o que está escrito? Gênesis 33 e o verso de número 4. Nos diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Meus amados irmãos, essa passagem bíblica que acabei de ler relata do encontro de Esaú e Jacó. Observe bem, a cura para a ira. Quando Jacó recebeu a bênção de Esaú, e Esaú ficou sabendo da situação, da trama de Jacó com sua mãe, Esaú fez uma promessa e disse: na morte do meu pai matarei meu irmão. E ele ia matar mesmo. De tal maneira que, para que isso não acontecesse, Rebeca mais Isaac mandou Jacó para a terra distante, para a terra de Padarã, onde vivia o seu irmão Labão, não é? Onde vivia justamente os seus entes queridos passados, da família de Abraão, que também vivia ali, o irmão de Isaac, parente de Isaac, no caso, e vivia naquelas terras ali, de Padarã. E Jacó foi se refugiar naquela terra, porque senão ia haver uma morte na presença de Rebeca assim que Isaac morresse. Não estava distante, ele estava muito velho, cego. De tal maneira que, quando o tempo passou, Jacó trabalhou para Labão e casou com Lia. Enganado por Labão, casou com Lia, depois casou com Raquel, trabalhando mais 7 anos, e depois trabalhou mais 7, no total de praticamente 20 e tantos anos. Ele trabalhou 7 por Lia, 7 por Raquel e 7 pelo rebanho, pela riqueza. De tal maneira que ele saiu de lá com grande fazenda. Mas Jacó trilhou um caminho difícil. De tal maneira que, queridos irmãos, Jacó tinha um acerto a fazer, um acerto para se encontrar. Ele sabia que tinha que voltar para a terra que os pais dele mandaram ele ir. Era necessário. Mas tinha o seu irmão, e o seu irmão fez uma promessa. A Bíblia diz que Esaú foi ao encontro de Jacó com um batalhão, 400 homens. Tamanha era a ira de Esaú. E quando Jacó vinha daquelas terras de Padarã de volta para Canaã, ele dividiu todo o seu rebanho. Eu quero falar para você que tem algum problema com o irmão, com uma irmã, algum problema de ira guardada, algum problema de uma contenda que foi fabricada lá atrás, talvez já faz muito tempo, um ou outro viajou, mas eu quero dizer para você que você tem um jeito de encontrar seu irmão, tem um jeito de encontrar sua irmã, tem um jeito de amenizar a situação.
Jacó fez uma coisa muito importante. Ele sabia que se fosse encontrar o irmão dele naquela situação, seria morto. A ira do irmão era tão grande que o mataria. Mas o que foi que ele fez? Ele preparou presentes para o irmão. Ele dividiu seus rebanhos todo, o gado, as ovelhas, tudo ele dividiu com os empregados que vivia com ele e disse: olha, você vai na frente, vai na frente. Quando encontrar meu irmão Esaú e ele perguntar de quem são esse rebanho, você diga: é um presente que eu estou mandando para ele. É um presente para ele. Diga sempre assim: foi meu senhor Jacó que mandou para meu senhor Esaú. Então vocês sempre digam dessa maneira. Queridos irmãos, Esaú vinha no caminho para matar Jacó, porque sabia que ele estava a caminho de Canaã. E quando ele estava no caminho que encontrava aqueles rebanhos, Jacó ficou muito para trás com a família. Lia, os filhos, depois Raquel. Raquel foi a última com ele. Raquel, José e Benjamim, né? Que nasceram justamente no caminho do deserto. José, quando Benjamim nasceu, Raquel morreu, mas até ali estava viva ainda, não tinha Benjamim, tinha José. De tal maneira que quando Esaú vinha de caminho, ele encontrava o rebanho. E cada rebanho que ele encontrava, perguntava: de quem é isso aí? Foi meu senhor Jacó que mandou para meu senhor Esaú. E aquilo ali ia quebrantando o coração de Esaú. Cada vez que ele encontrava uma parte do rebanho, o coração dele se enchia, queridos irmãos, de piedade, de gozo, porque o irmão dele estava presenteando ele. Então veja que às vezes a gente tem uma conta para acertar com alguém que faz tempo que não encontra. E se chegar de supetão de uma maneira assim, às vezes é ruim. Então, antes de chegar, mande um presente na frente. Descubra o que aquela pessoa gosta. E mande um presente, mande outro, uma coisa boa, que vai servir de estima para muito tempo. De tal maneira que o coração de Esaú foi sendo quebrantado, de modo que ele dizia: não, já tenho muito, ele fique com a riqueza dele. Mas ele sempre encontrava um servo com um rebanho, e aquele rebanho, o servo dizia: foi meu senhor Jacó que mandou para meu senhor Esaú, e aquilo quebrantava o coração dele. Ele ficou tão quebrantado que a Bíblia diz que quando Jacó o avistou de longe, ele prostrou-se 7 vezes. Ele se ajoelhou, levantou, se ajoelhou, levantou, se ajoelhou, levantou. Isso por 7 vezes até chegar à presença do irmão. E quando chegaram, a Bíblia diz que o coração de Esaú já estava tão quebrantado que os dois se abraçaram, choraram, se beijaram. E Jacó viu o rosto de Esaú como tendo visto o rosto de Deus. Estava quebrantada, a ira tinha ido embora, a ira, a raiva, a cólera tinha ido embora, e agora Esaú já não sentia mais ódio do seu irmão. Eles eram irmãos, verdadeiramente irmãos em amor, não somente de sangue, mas de amor, de compaixão, porque um já amava o outro. E Esaú disse para ele: de quem é essa riqueza, esse rebanho, meu irmão? Ele disse: é seu, é um presente para você. E Esaú disse: não, fica contigo tua riqueza, eu tenho bastante, a terra é vasta e você pode ficar à vontade com sua família. De tal maneira, queridos irmãos, que a cólera foi aplacada. E nós vemos que o próprio Jesus sentiu raiva quando ele chegava no templo, lá em Jerusalém, Mateus 21:12. Aqueles homens estavam fazendo câmbio na casa de Deus, e ele se encolerizou de uma maneira que pegou um azorrague e saiu quebrando aquelas bancas, expulsando tudo. Isso é uma manifestação de quê? De ira, de cólera. Por quê? Porque estava contendendo com aqueles que faziam da casa de Deus um local de cambistas. É uma cólera santa, uma ira santa que o Senhor estava naquele momento, porque estava com zelo da casa de Deus, não é verdade? Então, queridos irmãos, qualquer um de nós pode irar-se no momento, pode ter um sentimento de raiva. É normal acontecer, né? Em Eclesiastes 7:9, Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, diz assim: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos.
Não é conveniente guardar ira. Não é bom. Há pessoas que até adoecem porque guardam mágoa no coração. É preciso ter cuidado e deixar que Deus transforme, liberte. Se tem ira guardada, ore ao Senhor, peça a Deus o refrigério. O amor de Deus faz com que seja transformado aquela mágoa que está lá dentro para que ela saia, para que ela seja expulsa no nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4, 26 e 27. Efésios capítulo 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é o versículo 26. Observe bem. Então todos nós estamos sujeitos a irar-se. É normal, pode acontecer. A gente pode irar-se por vários momentos, várias situações. Às vezes alguém passa na frente do templo, joga uma pedra, quebra uma vidraça do santuário. Ora, será que nós vamos ficar alegres, felizes com uma coisa dessa? Não, de jeito nenhum. Vamos chegar um momento de ter ira, ficar com raiva daquela pessoa. Mas no mesmo momento, nosso coração vai dizer: Senhor, eu tenho encontro com essa vida, tenha misericórdia. Por quê? É uma ira santa. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos ajuda a não guardar aquilo como raiz de amargura, né? Quando é que a ira torna sua raiz de amargura? Quando ela fica guardada. Às vezes o irmão ofende o outro, e em vez dos dois chegar ao denominador comum, dos dois se entenderem conversando, um vai para um lado, o outro vai para outro, e aquela ira ali, ó, passa a não se falar mais, se olhar um pro, não olha mais para o outro, e aquilo ali vai cozinhando lá dentro, se transforma numa raiz de amargura. Aquilo pode transformar-se numa doença, mais tarde numa úlcera. Por quê? Porque é o mal contido. É preciso jogar fora, é preciso expulsar. Né? Não se põe um sol sobre a vossa ira. Por quê? É uma ira guardada. Você pode irar-se, é normal. Pode acontecer, seja qual for o motivo. Mas tem que ter o cuidado para não deixar o dia passar. Chegar à noite e você com a ira guardada, vai dormir com a ira guardada, aquilo transforma-se numa raiz de amargura e mais tarde numa doença. Então tem que ter cuidado, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando a gente faz uma coisa dessa, quando alguém faz uma coisa dessa, deixa a ira dessa guardada, aí o versículo 27 diz: não des lugar ao diabo. Queridos ouvintes, meu senhor, minha senhora, meu jovem, minha jovem, não deixe espaço para o diabo na sua vida. É a palavra de Deus que está dizendo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se você guarda a ira, guarda aquilo no coração, aquilo transforma-se numa raiz de amargura. E aquilo ali fica guardado. Você está dando lugar ao diabo. Por quê? Porque você não vai poder olhar para aquela outra pessoa que ficou com raiva dela, não vai poder olhar direito para ela. É preciso ter ânimo, é preciso entender que Deus quer que a gente olhe com um olhar de amor, de compaixão. Olha o que a mensagem que lemos São Mateus capítulo 5, no início da leitura, não é? Se a gente amar os nossos irmãos, aquele que nos faz bem, que testemunho nós estamos dando? Por acaso os ímpios não fazem a mesma coisa? Mesma coisa. Eles fazem bem a quem lhes faz bem, eles abraçam quem lhes faz bem. Mas é preciso a gente ter coragem e amor para abraçar quem nos faz mal, para pedir por quem nos faz mal. E somente o amor de Deus pode fazer isso conosco. Sem ira, sem contenda. O remédio para a ira ainda é o amor e a compaixão. Se você está com ira guardada, ore a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai lhe ajudar a você olhar nos olhos daquela pessoa depois. Não precisa, se não quiser voltar a ser amiga ou amigo. Às vezes a situação que a gente não tem espaço mais para isso. Mas pelo menos para olhar para a pessoa e não guardar a mágoa dela, ter piedade, pelo menos para passar e dizer: olá, tudo bem, como vai, uma boa noite, um bom dia. Às vezes até alguém da família, um parente, porque quando é alguém do mundo é fácil, a gente dificilmente passa pela pessoa, mas imagine quando é um parente, fica difícil. É preciso pedir a Deus força para chegar a olhar nos olhos e
perdoar e depositar o amor de Deus para que não fique lá dentro nenhuma raiz de amargura e o diabo não tenha espaço na minha nem na sua vida, no nome de Jesus. Amém?